aquilo que acontece pela cidade, aquilo que acontece também pela região. Há pouco a gente trouxe um descritivo um pouquinho do convidado que a gente teria agora, né, Luizinho? E os nossos convidados já chegaram aos estúdios da Rádio Clube. Já chegaram e vamos bater um papo, né? Aqui estão o pastor Benê, o pastor Leandro, o pastor Irineu, e vão conversar um pouquinho com a gente, Thiago. Muitas novidades chegando, viu? Sim, sim. Bom, vamos lá. Pastor Leandro, que é aqui da Assembleia de Deus de São Manuel, do Ministério do Belém. Pastor, seja bem-vindo. Uma satisfação tê-lo conosco nos estúdios da Rádio Clube. Querido Thiago, um bom dia, boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Clube. É uma grande alegria, prazer nós podermos estarmos aqui nessa rádio tão querida aqui da nossa cidade, Rádio Clube, histórica. Eu sou daqui, né? Então eu cresci ouvindo a Rádio Clube, Dona Nenê, meus pais são ouvintes assíduos de vocês. É uma grande honra, uma grande alegria nós podermos estar aqui e nos recebermos aqui. Nós que agradecemos pela presença, e o pastor Leandro trouxe aqui o pastor Benê também nos acompanhando, foi missionário, né? Fez alguns trabalhos aí fora do país, daqui a pouquinho a gente vai ter a oportunidade de conversar com ele também, e temos também a presença do pastor Irineu, que nós comentamos agora há pouco, pastor Irineu, ele é pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba, e também toda a região. A minha dúvida, primeiramente, pastor Irineu, muito boa tarde, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Quantos templos nós temos hoje aqui pela região? Já passou de 150, pastor? Como é que tá? Boa tarde a todos os nossos ouvintes desta cidade maravilhosa, que eu inclusive tenho vontade de morar aqui. É mesmo? Cidade do estilo do lugar onde eu nasci. Não queremos dizer mais pacato, mas mais civilizado, porque o povo ainda tem alma. Sim. Eu moro em cidade grande. Diferente, E né? cidades grandes o povo está perdendo a alma. E o povo das cidades menores é um povo mais social, mais afetivo. É um povo que se ama a si próprio e ama o próximo também, e ama a Deus. Essa é a natureza dos cristãos das cidades menores ainda, com pena das cidades grandes que estão se esvaindo nesse sentido. Uma boa tarde a todos e a equipe aqui, os senhores locutores e toda a equipe desta rádio, pastor Leandro, que já mora aqui. Eu trago aqui a bênção de Deus para essa cidade. Nós, respondendo a pergunta, estamos lá em Piracicaba com 83 igrejas, mais 40 na região, abrangindo 10 aqui por perto, Macatuba, São Manuel, Botucatu, mais 30 igrejas na África, onde nós cuidamos de maneira bem sólida. E o pastor Ebenezer morou lá por 8 anos, e nós temos ali aproximadamente 30 igrejas. Inclusive eu estive lá o mês retrasado com o pastor Ebenezer, viajando de Maputo, que é a capital federal, até Beira, capital da Sofala. 1.200 quilômetros sem estrada. Uma estrada federal que existia, não existe mais. Que situação. Aliás, pastor Irineu, uma coisa certamente deve ser evangelizar, fazer esse trabalho aqui no Brasil, né? Okay. Mas e na África, como é que foi essa ida da igreja lá para a África? E pelo que o pastor comentou, são 30 templos. Como é que está sendo essa experiência? Eu tive um sentimento missionário desde criança. Os padres têm esse sentimento, os protestantes têm esse sentimento, outros segmentos denominacionais têm esse sentimento, os mormons, e enfim, todo mundo tem o sentimento de levar Deus às outras nações, principalmente às nações mais carentes. E quando a igreja de Piracicaba cresceu, se tornou uma igreja grande e robusta, eu pensei, e Deus falou ao meu coração, é hora de ajudar a quem menos favorecido. Nós adotamos o país de Moçambique, na África, para ajudarmos, tanto no sentido social como no sentido espiritual.
E, quer dizer, houve desde o começo esse chamado, né? Como o pastor comentou. Aí teve a primeira, a segunda, chegaram agora nos 30. Tá bom? Ou vai crescer esse número ainda lá pela África? Não, está. Inclusive, novembro, estou planejando. Outubro, uma viagem para a Índia, que é a mesma situação. E outubro, uma viagem para a África ainda. Nossa intenção é continuar aumentando de acordo com a possibilidade que Deus nos dá. Porque gente para ser ajudado é que não falta naqueles rincões da África. O pastor Benê, né, tá aqui com a gente. É Beneze, né? Ebeneze tá aqui com a gente. Quais são as principais dificuldades para manter uma igreja, um projeto missionário fora do Brasil, no caso na África? Tudo bem com vocês? Boa tarde. Primeiramente, a todos. boa tarde, né? Boa tarde. É um prazer estar aqui também. Os desafios são muitos, mas a questão que todo mundo já imagina, a questão financeira, é muito difícil para se manter um trabalho religioso e social em outro país. Esse problema ele é sanado, dado a nossa igreja em Piracicaba, que ela consegue há mais de 17 anos, 15 anos, enviar todos esses recursos para a manutenção do nosso trabalho ali, que inclui também um trabalho social grande, que é uma escola, uma pré-escola, onde cuida de mais de 100 crianças, e esse trabalho existe em outras cidades também. O projeto piloto é na cidade da Beira, e lá as crianças eles têm todos os dias café da manhã, almoço, uniforme, assistência médica, e tudo isso é bancado pela nossa igreja em Piracicaba. Desde o começo, quando o nosso pastor-presidente, o pastor Irineu, ele começou esse trabalho ali. Então, a questão financeira é um dos problemas que se tem para se manter lá, dentre outros problemas também. E as pessoas lá na África, eles têm se mostrado abertos à religião? Houve algum tipo de resistência a uma religião diferente daquela, por exemplo, da qual eles foram criados? Como é que foi essa adesão das pessoas do outro lado do mundo? O africano, ele está sempre aberto. Eles gostam muito da questão da fé. E eles creem em tudo até. E a questão cristã, em alguns lugares, nós não temos problemas, em outros já existem. Por exemplo, no norte de Moçambique, há perseguição aos cristãos. Inclusive, há uns 4 anos atrás, foi até sequestrado algumas freiras brasileiras lá. Porque existe também a questão do islamismo radical. E isso não é em toda a África, né? Mas existe perseguição, sim, aos cristãos em alguns lugares da África. Nigéria, por exemplo, agora morreram centenas de pessoas esses dias atrás. Em outros países da África existe muita perseguição aos cristãos. Em Moçambique, é mais no norte de Moçambique. Saindo dali, existe uma abertura muito grande ao evangelho, mas a resistência é apenas por causa que existe ali a religião tradicional deles ali, né? Mas nós cremos no poder do evangelho, e as portas elas vão se abrindo, e o evangelho de Jesus Cristo vai penetrando em todos os lugares aonde nós chegamos. Você ficou 8 anos na África, é isso? Fiquei 8 anos na África. E como que está sendo esse retorno, voltar esse trabalho aqui no Brasil? Eu imagino o choque, na verdade, cultural que teve lá, quando o pastor chegou. Porque as pessoas acham, mas qual é a dificuldade? Bom, além das dificuldades que as pessoas têm lá, é o que eu digo, nós estamos em São Manuel. As pessoas de São Manuel, se você começar a conviver com as de Botucatu, já tem linhas de pensamento diferentes, já agem de maneira diferente. É verdade. Imagine do outro lado do mundo, se atravessar o oceano e chegar na África. Como é que são aquelas pessoas? O que elas têm, a percepção de mundo de cada um deles? Nós somos bem instruídos no começo, porque o pastor Irineu ele foi primeiro sozinho. Então ele viajava a cada 2, 3 meses para a África e ficava 1 mês lá. Então ele, nesse período de 1 ano e meio, 2 anos, ele adquiriu muita experiência. Então quando nós fomos para lá, nós já tínhamos alguma coisa em mente já do que nos esperaria. Mas é sim um choque cultural, é um outro povo, é um povo milenar, é um povo que tem costumes diferentes, alimentação diferente. Apesar de se falar o português, no país não é a língua mais falada, porque existe mais de 34 dialetos em um único país.
Então são muitas diferenças culturais e religiosas também, mas a parte mais difícil, eu falo sempre, é ter que voltar. É mais difícil voltar do que ir. Imagino. Agora lá para conseguir lidar com as pessoas e conversar, além do português, teve que falar outras línguas também, pastor? Sim, existem os dialetos, né? É um povo tribal, então existe mais de 34 tribos, 34 dialetos. E conseguiu aprender os dialetos? Imagino, não tem como, nem eles sabem. Nem eles sabem falar todos os dialetos. Então, mas é difícil. Eles montam numa frase 3, 4 idiomas, falam um pouco de inglês, português e 2 dialetos numa frase só. Meu Deus! Aí você vai, com o tempo, vai se aculturando, aí você vai aprendendo. Imaginamos. Pastor Irineu, além da África, agora está pensando... O planejamento de vocês é seguir para a Índia também. E por que a Índia? Outubro, agora, creio que estaremos viajando para lá, porque a realidade social e religiosa na Índia é a mesma coisa. A Índia é uma pobreza tremenda. Nós temos missionário na Índia. Agora eu estou indo para ampliar esse quadro missionário, porque Deus tem abençoado a igreja de Piracicaba em vários sentidos. Ela tem crescido em todos os sentidos. E a gente quer alargar mais a nossa ajuda a outros povos, porque é a nossa missão aqui na Terra. Até que da Terra a gente sai, a gente tem que fazer o bem. É a nossa missão. Então a minha maneira é evangelizar e também obras sociais. Precisa muito na África e muito também na Índia. Estamos indo, em nome de Jesus. Pastor Irineu, fala um pouquinho. Quem é o senhor além do cargo de liderança religiosa? Eu. Quem que é o pastor no dia a dia? Eu sou. Quem que é o pastor no dia a dia? Eu sou filho de baianos. Meu pai e minha mãe são de Vitória da Conquista. Eles se casaram e imediatamente já vieram ali para a região de Presidente Prudente, Iepê, Rancharia. Ali eu nasci. Com 16 anos de idade, eu fui para o Mato Grosso, Cuiabá. Me tornei funcionário de banco, depois funcionário do Estado, do Instituto de Previdência Social, IPMAT, do Estado. Não é o INPS, é o Estado do Mato Grosso. Depois me tornei oficial administrativo no Exército, onde eu fiz o curso de edificações. Eu acho que vale mais do que um curso de engenharia hoje, que o povo está ruim de matemática hoje. Depois me tornei professor, licionei no Colégio Maria Mantozinho, em Campinas, na Escola Técnica, Filosofia do Trabalho, que cuida do empregado e seus relacionamentos com a firma, com a própria família, com a saúde, etc. E logo me enveredei na advocacia. Advoguei 25 anos. Foi muito bom, foi uma experiência muito grande. Deus me abençoou muito nessa área. Mas há 10 anos, um pouco mais aproximadamente, passei o meu escritório para minha filha. Ela é advogada também, muito bem sucedida. E comecei a mindar ao trabalho de missões. África e Argentina, Paraguai, esses lugares mais carentes. Mesmo dentro do Brasil, a gente tem trabalho de missões ajudando aqueles que lá estão. O Brasil também, se vocês colocarem a cabeça fora da janela da grande carruagem maravilhosa do nosso estado de São Paulo, que equivale a uma Europa, o estado de São Paulo somente, vocês não conhecem pobreza. Os pobres de São Manuel, de Botucatu e de Piracicaba não sabem o que é pobreza. São ricos e não sabem que são ricos. O nosso problema é um pouco de... Nós somos suntuosos, um pouco vaidosos naquilo que temos e queremos possuir. Mas o Brasil lá fora, quem quer conhecer pobreza, vai no Maranhão,
vai nos rincões do Piauí, vai nos rincões de Alagoas, vai nos rincões da Bahia. E São Paulo, o estado de São Paulo também, tem lugar pobre, principalmente cidade grande, nas grandes favelas. Então, por causa da igreja que cresceu muito e muito, eu parei de advogar há uns 10 anos atrás, mas advoguei 25 anos ainda. E hoje eu só milito na igreja, fazendo o trabalho da igreja. Corro bastante também e durmo pouco. Pastor, é importante esses comentários que o pastor compartilhou conosco, porque assim, a igreja hoje, qual é o papel da igreja na vida das pessoas? Porque as pessoas não são mais as mesmas, né, do que quando o pastor certamente começou o seu trabalho lá atrás. As pessoas mudaram, hoje tem a tecnologia, muito do que é feito no dia a dia, os costumes também mudaram. Como é que a igreja está nessa questão toda? A igreja está caminhando bem. A igreja católica está boa, tem mudado para melhor. Os padres têm se conscientizado, têm pregado o evangelho com toda a fidelidade. As demais denominações têm se despertado. É claro que no meio religioso sempre houve até guerras sangrentas. A história nos diz isso, e a filosofia da religião também fala das grandes guerras religiosas, e por causa do domínio. Mas hoje a gente vê uma assertiva, uma boa intenção em todos os sacerdotes, todos os segmentos religiosos. É claro que a exploração religiosa, a malandragem, a pastor falso, mentiroso, a padre falso, há em todo segmento da sociedade pessoas falsas, o mal. Mas eu acho que a igreja, que não é a minha igreja, a gente fala a Igreja Assembleia de Deus, o Ministério do Belém é uma grande igreja. Depois da Igreja Católica, ela é a maior. A Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus. Então, esta igreja, ela tem crescido muito e muito, mas ela não é igreja. A Assembleia de Deus não é igreja. Ela é um aprisco de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá tem salvos, lá tem o povo dele. A igreja presbiteriana, que é uma igreja que eu considero uma igreja conservadora e boa, ela também não é igreja. Ela é um aprisco. A igreja batista também não é igreja, ela é um aprisco. A igreja católica também não é igreja, nunca foi igreja. Até porque é um mito dizer que Pedro foi o primeiro papa. Como se ele foi o primeiro papa se a igreja católica só foi criada no século IV, através da força do imperador Constantino. Ele que forçou ter a igreja na marra, ou era católico ou morria. Então todo mundo ficou cristão, se tornou cristão. Então igreja nenhuma é igreja. As igrejas são denominações. A Assembleia de Deus é uma grande denominação. A Igreja Católica é uma grande denominação. A Igreja Congregação Cristã do Brasil é uma grande denominação, que eu gosto dela também. A Igreja Batista é uma grande denominação, a presbiteriana, mas igreja nenhuma é. Nenhuma é. Agora, são apriscos, onde tem ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo. São apriscos. Agora, e a igreja? Onde é a igreja? A igreja não é física, a igreja é espiritual. A igreja são ovelhas de todos esses apriscos. Na Assembleia de Deus tem ovelha, na presbiteriana tem, na Igreja Católica tem ovelha. Jesus, na sua vinda, vai ajuntar todos aqueles que estão preparados para o arrebatamento. Ele está vindo, ele está vindo. E esse povo é a igreja. Esse povo que vai subir no arrebatamento é a igreja. Então, é isto que eu tenho a esclarecer por enquanto. O pastor entrou num ponto interessante, essa questão do aprisco e como o senhor vê o papel das igrejas, né? Isso.
E hoje nesses trabalhos, seja por exemplo na África ou mesmo nos trabalhos ali na região de Piracicaba e até aqui na Assembleia de Deus de São Manuel, como a igreja vem desenvolvendo o seu dia a dia e vem lidando com as pessoas? Como ela contribui no dia a dia das comunidades que ela faz parte? A igreja, no sentido social, a igreja ela ajuda os membros, os seus membros em particular. É claro que ela tem que vigiar, porque muito malandro pode querer entrar no meio só para explorar. Tem isso também, a gente tem que fazer crivo. Tem que saber quem ajuda. O apóstolo Paulo mesmo disse, quando for ajudar uma viúva, veja se ela foi honesta no passado. Naquele tempo, os homens morriam muito fácil e as igrejas tinham que ajudar as viúvas e outros necessitados, os órfãos. Não é o caso de hoje, porque quando você vai na padaria comprar um pão, você já está ajudando a viúva, o órfão, o necessitado, aquele que precisa de ajuda do Estado. Então, hoje nós já ajudamos através dos impostos, principalmente no Brasil, que a nossa carga não é tão pequena. Então, as igrejas, elas cessam um pouco nesse papel, porque a sua membresia, indiretamente, já pagam impostos. Mas, mesmo assim, existem alguns que nós socorremos. No lado espiritual, o ser humano está perdendo a alma, principalmente nas cidades grandes. Não tem mais aquele consenso de afabilidade, de contribuição mútua, de amizade. Então, neste sentido, a igreja, através do seu papel de evangelização, ela procura fluir mais e levar alegria ao povo, levar o Evangelho. O Evangelho é fonte de paz, é fonte de alegria, é fonte de segurança, é fonte de tudo aquilo que o homem necessita. Eu vou te dar um exemplo. Fizemos uma pesquisa agora há pouco. Piracicaba tem muitas favelas, porque a cidade grande tem muitas favelas. E tem favela que é do tamanho de uma cidade do interior. Ali mora coisas bravas. Mora urutu. Não sei que vocês sabem o que é urutu. É uma cobra brava, venenosa. Ali mora gente perigosa. Gente do tráfico, gente do mal. E a igreja penetra ali. A polícia às vezes não penetra. A igreja penetra. E muitas gentes, nós temos mais de 200 casais convertidos de 5 anos para cá, que batizamos. E eles hoje são regenerados. Hoje, em vez deles gastarem 9 mil para o Estado, custa um detento, para o Estado R$9.000, eles estão trabalhando, casaram, estão dando fruto, estão na igreja, são homens de bem, homens honrados, têm família. Então esse é um papel extraordinário da igreja que às vezes o Estado não reconhece. O senhor tem formação em teologia, filosofia, história, direito. Como essas áreas contribuíram para a sua atuação como pastor? Olha, o lado pastoral, quando Jesus veio à Terra, Jesus pregou um evangelho simples. Eu disse uma vez, numa palestra, que o verdadeiro orador é aquele que respeita o prelo, o povo que está diante de si. Então o povo é dividido em 3 linguagens. A linguagem comum, que nós chamamos de linguagem caipira, né? Linguagem comum, linguagem da roça. Depois tem a linguagem comercial ou linguagem simples. A linguagem simples ou comercial é a linguagem do povo melhorado em comunicação, em expressões. Acima desse segundo nível de linguagem, tem a linguagem erudita ou linguagem forense. Tem esses 3 níveis de linguagem. Jesus usou a linguagem comum. Paulo era formado, era advogado. Paulo conhecia de astronomia, conhecia de tudo, formado aos pés de Gamaliel, formado em escola grega, e conhecia de todas as filosofias daqueles grandes filósofos da época.
Ele disse para o povo de Corinto: olha, eu não fui até vós, não me propus pregar o evangelho com uma linguagem erudita, forense, mas persuasiva, mas eu fui até vós em demonstração de fé e poder de Deus. O povo de Deus é simples. O povo de Deus é o povo da fé. Então, essa é a nossa comunicação. Eu, na verdade, eu tenho uma bagagem pesada, avançada de cultura. Mas eu não esqueço da roça, não. Eu vim da roça. Eu sou simples. Vocês já viram que eu sou meio caipirão, o meu jeito. Eu não sei me identificar, já defendi tese em lugares grandes, já estive no Supremo Tribunal Federal com ações, e há pouco tempo eu fui recebido representando toda a Assembleia de Deus do Brasil. Tive esse privilégio, o pastor José Wellington, que é o nosso presidente, me comissionou, e lá eu fui recebido pelo presidente da República, a comissão, com todo aquele aparato de glória. Mas eu não esqueço que eu sou um homem simples, que eu vim da roça, não esqueço disso não. Então a igreja não precisa de opulência para pregar o evangelho. A igreja precisa do poder de Deus, precisa de sinceridade, fidelidade e graça, porque Jesus veio para salvar a todos. Agora, se puder ter um vocabulário melhor, uma expressão melhor, faz bem. Não é ruim. É interessante essa busca do pastor por aprendizado, né, para sempre fazer melhor. Claro que o seu dever ali do dia a dia. E além de todos estes cursos que o Luizinho comentou agora, o pastor também trabalhou como advogado. O direito, de alguma maneira, auxiliou nessa jornada, pastor Irineu? Muito tempo. Existem advogados mentirosos, malandros, mas existem advogados bons. Eu conheço muito. Por exemplo, eu nunca recebi um dinheiro adiantado do seu ninguém. Só pelo sucesso da causa. Causa trabalhistas foi a minha prioridade e ajudei muita gente nessa área. Ajudei muita gente. Então, existe no setor religioso bons sacerdotes na Igreja Católica, Igreja Protestante e, enfim, em outras. Existe também na Polícia Militar muitos policiais maravilhosos que cumprem seu dever cívico. E também existem alguns maus, mas o mal existe em todo lugar. Existem políticos ruins. Vocês querem saber de uma coisa? Eu não vou dizer a quem eu voto, até porque eu estou aqui falando ao público. Mas eu não aceito falar mal do Lula, não aceito falar do Bolsonaro, não aceito falar de seu presidente, de seu vereador, de seu prefeito. Uma vez que eles foram constituídos, eles precisam agora de respeito e a nossa consideração. São nossos patronos, nossos legisladores, estão acima de nós, somos nossas autoridades, e a Bíblia manda que oremos por eles e os consideremos com duplicada honra. Então esse negócio de chamar o Lula de ladrão, eu acho isso feio, muito feio. Chamar o Bolsonaro, sei lá, de traidor, eu acho isso feio. Eu acho que nós temos que respeitar todas as autoridades. Agora, fulano ganhou ou não ganhou, foi Deus que permitiu. E, pastor, o pastor tem aqui em São Manuel a Assembleia de Deus já tem muitos anos, né? E, inclusive, correto, hoje o motivo de sua vinda à cidade é um acontecimento muito importante para o Ministério do Belém, para vocês aqui em São Manuel. Aí eu queria até aproveitar essa oportunidade, pastor Irineu, pastor Leandro, que pudessem estar compartilhando conosco dessa visita e a grande novidade. Pois não. A grande novidade, vocês estão agora aqui em São Manuel trazendo um momento novo para a igreja, okay, né, pastor Leandro? Que é a aquisição, isso? A aquisição do prédio. Nós pagamos aluguel até agora. O aluguel não é bom para ninguém, né?
É bom para o dono do imóvel. Para o dono do imóvel é bom. Só para ele. Isso. Então nós estamos adquirindo uma propriedade para a igreja se consolidar aqui em São Manuel, porque aqui nós já temos um número de membros, de irmãos, expressivamente bons, relevantes. Então já é hora de ter seu templo próprio. Pastor Leandro está há quanto tempo, Pastor Leandro, à frente aqui da congregação, não, da Assembleia de Deus em São Manuel? Porque a Assembleia fica onde era a congregação antigamente, isso, não é isso? Onde nós estamos hoje, por muitos anos, foi um templo da congregação cristã aqui na cidade. A nossa igreja hoje fica no bairro da Santa Mônica, né? E hoje nós estamos ali instalados onde era um antigo templo, né? Eles construíram um belo templo ali na rua de baixo. E hoje é um dia histórico, né? Inclusive, o pastor Enel está aqui, nós formalizamos a aquisição desse templo, né? E eu estou indo há 8 anos que eu dirijo a igreja, comecei com 22, 23 anos, bem jovenzinho, num salão pequeno, né? Ali em Aparecida. Eu ia perguntar a idade que o pastor tem eu tô hoje. com 31 anos. Tá. 31 anos. E, inclusive, o pastor Irineu, ele tem isso, ele gosta de investir em jovens, né? Pastor Benê, jovem, né? Então, ele investe nessa... Na juventude. Na verdade, o Ministério do Belém, ele investe, né, pastor? Tem grandes veteranos aí que estão aí, o pastor Ineu e outros grandes veteranos antigos, e tem essa rapaziada, essa nova geração aí, né? Eu estou indo para outra geração já, né? Tem uma molecadinha mais nova, mas eles investem bastante na gente. E tem crescido muito. Nossa igreja tem bastante jovens, adolescentes, e a gente investe neles também. Nossos jovens pregam, cantam, né? Isso contribui na escola, na faculdade, porque eles se desinibem, né? E desenvolvem oratória, né? E é esse trabalho. Então eu estou indo para 8 anos, tá? Aqui dirigindo o Ministério do Belém, aqui na cidade, né? E sempre pagando aluguel, sempre com o sonho da igreja criar suas raízes, a sua estrutura, com um tempo próprio que é importante, né? Sim. A gente criar essas raízes, essa estabilidade para os nossos membros, né? E agora nós sabemos ali que naquele lugar quantas famílias serão alcançadas futuramente. Né? Hoje sou eu, futuramente uma das crianças que estão lá pode ser o pastor lá. Vai ser, porque ali ficou da igreja, né? E sempre será a igreja. Então vamos criando essas raízes da igreja, da Assembleia de Deus aqui na cidade, né? E de certa forma que foram essas raízes também que permitiram ao pastor Irineu, quando criança, falou que sentia aquela vocação, e chegar a esses anos todos de estrada no caminho que está hoje. Perfeito. Essa foi até um ponto interessante. Nós observamos, pastor Leandro, pastor Irineu, algumas religiões, algumas igrejas, elas tiveram por um tempo uma dificuldade em manter o jovem dentro da igreja. Tá legal quando a gente vê o pastor Leandro e os demais que são pessoas mais novas que fazem parte da igreja. Como é que vocês estão tratando com isso? O jovem está presente na Assembleia de Deus? Como é que o jovem, os mais novos têm espaço, são tratados ali? Os jovens eles têm bastante influência, né? Eu creio que primeiro que é o evangelho, né? Tem alguns estudos, algumas pesquisas que falam que essa fase de adolescência é uma fase muito difícil, né? O jovem está tendo mudanças no corpo, na mente, mudanças neurológicas, hormonais, vai escolher a profissão que ele vai seguir, vai escolher com quem casar. É uma fase difícil para todos, né? E essa é uma fase decisiva para o jovem, que é uma fase importante, que o jovem ele se encontra ali, encontra Jesus, encontra o evangelho, ele se sente amado, né? Ele vai na igreja, ele se sente amado, ele encontra um grupo de irmãos ali, um pastor que está ali, que muitas vezes ele está numa família que não tem uma estrutura, né? Às vezes não tem um pai, não tem uma referência, e ele vai na igreja, ele encontra essa base, né? Ele encontra isso. Então é interessante que no meio evangélico, não só na Assembleia de Deus, que temos muitos jovens, né? E eles amam, Jesus ama estar a palavra, né? É lógico que a cultura muda, né? A questão cultural, a igreja não pode deixar entrar questões, né,
que vão contra os nossos princípios, né? Mas ela vem mudando e tem muitos jovens aderindo e eles têm vontade de ministério, eles têm vontade, né? Pastor, lá na Piracicaba, né, como que nós vemos de jovens, tem vigílias lá, você vê boa parte de jovens, né? Mocidade. Então a gente... É algo que, para a gente explicar, é o Evangelho. Se fosse, né? E acho essa questão deles pertencerem, de ter oportunidade de falar, de se desenvolver. Ali ele encontra um jovem encontra um namorado, uma namorada e crescem dentro da igreja. Um jovem que desde uma criança, um jovem que ele cresce na igreja, a possibilidade dele ser bem sucedido do que fora é muito maior. Ali ele consegue encontrar um emprego bom dentro do âmbito da igreja. Ele às vezes encontra alguém dentro da igreja para se casar, né? Cria-se uma família dentro da igreja com bons princípios, né? Então eu acho que é difícil a gente explicar, né? Senhor, não sei se o pastor Ineu viver. É uma questão, na verdade, de se viver. E aí hoje vocês estão lá na Rua Ismael dos Reis, 61 ali na Santa Mônica. E é aquele prédio mesmo que vocês vão ficar, que vocês estão adquirindo, ou vai para outro lugar? Não, é ali mesmo. É aquele espaço mesmo. Ali nós temos um prédio com quase 200 metros de construção, né? Nós temos ali que já era um templo, já tem essa estrutura de templo, né? E temos estacionamento, um amplo estacionamento lá, né? Toda uma estrutura muito boa ali para acomodar nossos queridos irmãos. Temos mais um. E o terreno ali é muito grande, né? É um espaço interessante. Isso. Vocês têm pretensão em fazer algum tipo antiga, né? A gente já fez uma pintura. Já mudou. Isso é 2025. E tem a pretensão, de repente, de trazer melhorias naquele espaço, ampliar alguma coisa? O que vocês têm de pretensão ali? Ali a gente consegue ampliar reformas, né? Vamos fazer, né? Mas ele tem profundidade, tem espaço, tem lateral, né? Também. Tem frente, A intenção é de acordo com o crescimento e ampliando. Ali Se bem que temos mais uma unidade no centro da igreja em salão alugado. É uma unidade, sei lá, quase igual essa também. Mas em salão alugado. Entendi. Um momento realmente bastante bacana estar aqui conversando com vocês, saber essa novidade, né, que está acontecendo, porque a partir do momento que você economiza com aluguel, você consegue priorizar outras áreas e investir em programas que acontecem dentro da igreja, né, pastor Leandro? Sim, agora a gente cria a parte financeira é uma parte que é necessária, né? A gente sempre demanda com obras sociais, além desse trabalho espiritual que a igreja faz, né? E o trabalho sociais de ajuda com pessoas, né? Famílias, reestruturação, tem uma série de fatores. Então nos ajuda, nos incentiva a nós melhorarmos cada vez mais aí nosso trabalho aqui para a cidade, né? A intenção da igreja é servir a cidade. Nós estamos aqui para servir a nossa cidade. Não é uma igreja do bairro, mas uma igreja da cidade, uma igreja para servir a nossa cidade, né? Os bairros, nós cremos quantos testemunhos nós temos que pessoas que adentram dentro de um templo, muitas vezes com depressão, com ansiedade, problemas familiares, e eles vão lá, eles ouvem uma palavra, né, de esperança, que não é o fim. Daí eles encontram o evangelho, né, que Jesus deixou, que é a coisa tremenda, o evangelho, né, que é o que nós zelamos aqui na nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja simples, tá? Nós seguimos aqui a direção do nosso pastor, uma igreja que simples, nossos cultos são simples, tá? Nós cantamos hinos, chamamos hinos congregacionais, né, hinos bíblicos, hinos antigos, né? Nossos jovens gostam desses hinos mais modernos, cantamos também, né, desde que bíblicos. Nós zelamos muito pela oração, e isso tem um trabalho, uma ação, né, que aí a gente vai para um ponto que muitos não creem, mas é uma ação espiritual, sobrenatural, que age na vida das pessoas, né? E ali nós zelamos por falar do evangelho, falamos da Bíblia, né? E a Bíblia por si só, eu me esforço ali, não para falar o que eu penso, mas por a Bíblia, né? E a Bíblia, a palavra de Deus, que tem esse poder transformador, né? Então, temos esse trabalho. Sem dúvida. Olha, pastor Leandro, muito obrigado pela presença aqui, né? Junto ao pastor Benê, e temos outras pessoas que chegaram aqui agora também, me fogem o nome. Esse aqui é o nosso obreiro,
cooperador Roberto, que nos auxilia. Prazer, lá, tá? Roberto. Tem mais? Pastor Benê. Esse aqui, o pastor Mário, ele é assessor em Piracicaba, é isso? Em Piracicaba. E a esposa, como é que é o nome da esposa, pastor Ineu? Laurice, prazer. Anotei aqui depois, viu? Que a senhora pediu. Pastor Ineu, para a gente finalizar, que o nosso tempo ele já tá avançando aqui, mas o Carlos está lá acompanhando, mandou uma pergunta para a gente, para o pastor finalizar até com isso. Tiago, pede para o pastor aproveitar e falar um pouco onde estão indo as pautas de Cristo. Ele colocou dessa maneira. Para onde estão indo as pautas de Cristo? Eu gostaria que ele dissesse quais as pautas, porque são muitas. Talvez, na verdade, ele queria que o pastor falasse um pouco, porque hoje em dia me parece que as pessoas acabam perdendo um pouco a questão das prioridades, né? As bandeiras sociais, muito se fala das bandeiras políticas de algumas religiões, e acaba se perdendo um pouco das bandeiras sociais. Acho que mais esse trabalho social que é feito pelas igrejas. Acho que ele está querendo se referir, pastor, aos fundamentos do evangelho que Cristo deixou, né? É que muita gente às vezes acaba levando a igreja para um lado político, comercial, e deixando, né? Essas pautas de lado. A primeira pauta é que a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então todo homem pecou, todo homem é pecador. E o salmista diz, em pecado concebeu minha mãe. Então a criança é filho de pecador e todo mundo é pecador. Estou falando do pecado original. E Jesus veio para resolver esse problema do pecado. Pela morte dele, ele nos salvou, nos perdoou. Essa dívida que tínhamos foi perdoada. Agora depende de cada homem, depende de cada mulher, depende de cada pessoa aceitar ou não o Evangelho de Cristo e viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Agora vamos falar de pauta. A primeira pauta da igreja, a igreja nasceu, ela é uma constituição divina, então ela tem atividades como pessoa. A primeira atividade do Evangelho é pregar o Evangelho a outras criaturas. Esta é a primeira pauta. A segunda pauta é o trabalho missionário, que é justamente esse que nós estamos fazendo. Porque existem outros povos que estão longe da realidade, da cultura divina. Não estou falando da cultura secular. Isso quer dizer, estão longe de Deus. Outros povos. E a igreja tem essa obrigação de evangelizar o mundo. A terceira pauta é amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Nesse amar ao próximo estão as obras sociais. Cada igreja deve relevantemente expressar sua ação social. Por exemplo, nós temos creches, cuidamos das crianças. Nós temos, a exemplo, não posso mostrar porque não estamos em áudio, quer dizer, na televisão, mas isso é uma obra social de grande relevância. Estou mostrando para vocês aqui. Isso é na África. Né? Esse pessoal era bêbado, esse pessoal era caído. Esse pessoal passava fome. Hoje eles não passam mais fome. Então, é uma pauta social de grande relevância. Eles não podiam construir um templo desse. É caríssimo um templo desse lá. Quem construiu foi a igreja de Piracicaba. Existe outra pauta social que é a pauta de socorrer os necessitados. Isso nós fazemos com muita alegria e com muita atuação. Outra pauta concernente à política, o mundo não pode viver sem política e o mundo não pode viver sem religião. São duas coisas que necessárias no mundo. Tudo no mundo é político.
tudo, não existe nenhuma ação na Terra que não seja político. E graças a Deus pelos políticos. E se não tiver religião, o homem se degrada na fé e vira animal irracional. O homem piora. Então a religião, ela promove o valor ético e moral. A política promove o valor administrativo. Sem o valor administrativo, precisamos de estradas, precisamos de praças, precisamos de algo de energia elétrica. Essa energia aqui é política. Precisamos de água na cidade. Não tem como viver sem política. E não tem como viver sem religião. A política está dentro, inclusive, dos próprios lares. Claro. Os próprios lares. Claro. Existe uma hierarquia, existe uma política dentro de cada um Jesus deles. ele sempre se envolveu com a política da sua época. Né? Agora, os homens é que às vezes não sabem ser políticos. E os homens, às vezes, não sabem ser religiosos. Então, existem falhas na política, existe falha na religião, mas por causa dos homens. Acho que eles acabaram deturpando um pouco, Deturpando. Vamos dizer que a falha tenha sido essa. Acabaram se deturpando. A deturpação de alguns homens que estão na política e alguns homens que estão na religião. Mas as duas coisas são boas. É isso. Olha, pastor Irineu, nosso tempo realmente acabou avançando um pouquinho, mas nosso agradecimento ao senhor pela presença aqui. Pastor Leandro, em nome de todos vocês aqui nos nossos estúdios, se tiver mais alguma coisa, fique à vontade aí para as considerações finais. A consideração, a alegria, o privilégio de estar aqui é todo nosso. Deus abençoe vocês. Vocês, como o povo são manuelense, é isso? Certo. Isso, São Manuelense. Isso São mesmo. um povo simpático e bom. Espero estar aqui mais vezes. Nós agradecemos, será um prazer recebê-los. Pastor Leandro também, nosso muito obrigado pela presença. Querido Tiago, nós que agradecemos por nos receber aqui de forma tão honrosa. É uma alegria e honra nós estarmos aqui na Rádio Clube, como eu já disse, uma rádio histórica aqui para a nossa cidade. E eu deixo também o nosso convite a todos os nossos ouvintes. Nós temos lá os nossos cultos. Hoje, inclusive, nós temos culto às 7h30 da noite. E aos domingos nós temos ali escola dominical pela manhã, às 9 horas da manhã, e à noite temos culto às 7 horas da noite também. Sejam muito bem-vindos, será um prazer receber cada um ali em um dos nossos cultos. Muito obrigado a toda a família Clube aqui. Obrigado, pastor Leandro, e obrigado também, né, Luizinho? É isso aí, Thiago. Sociais volta amanhã, né? A partir das 11h30. Antes tem Jornada Clube, tem Thiago Menegro Show, muita coisa boa. Tem o programa do Caldeira, muita coisa boa, Thiago. Isso, e lembrando que, olha, amanhã tem estreia do circo. A gente vai ter durante o nosso programa sorteio de ingressos, hein? Fiquem ligados. E sorteio do Dia dos Pais. Exato, sorteio Dia dos Pais também. Um abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau.